Olá, tudo bem? Eu quero aproveitar para dar esse bom dia especial para você que está na cidade, no interior, no campo e, por que não, na fazenda, como eu estou agora na fazenda do nosso Agro Record. A minha equipe passou a semana toda trabalhando para te entregar o melhor a partir de agora. Vai vendo. Para a produção do bioproduto é necessário primeiro extrair a fibra, que é na verdade aquele cabelinho que reveste o caroço do açaí. Nessa história, a pretensão é traduzir o ditado: o olho do dono é quem guarda o gado. Os transportes ferroviários são recomendados para cargas pesadas e de grande quantidade. Esta tradição da produção de doces caseiros aqui na cidade de Araxá começou ainda na época em que os colonizadores portugueses estavam sobre terras mineiras. Sob o som do nosso berrante, ele te avisa que o nosso Agro Record desse domingo chegou para te fazer companhia. Estamos no ar. A gente começa o programa de hoje com uma pesquisa interessante do Laboratório de Celulose da Amazônia, com caroço de açaí. Você sabia que é possível produzir papel com esse material? A repórter Adriele Brito conta pra gente. Vamos ver. Todos os dias no Pará, toneladas de açaí são despolpadas, seja para a venda ao consumidor doméstico ou para as grandes indústrias. O fato é que depois da despolpa do fruto, restam os resíduos. E o principal é o caroço, material que nem sempre tem uma destinação adequada e acaba sendo descartado no meio ambiente. Mas pesquisadores da Universidade Federal Rural da Amazônia, UFRA, têm desenvolvido estudos e projetos que buscam dar uma destinação mais sustentável aos resíduos dessa cadeia produtiva. Um deles é o projeto do AmazonCell, o primeiro laboratório de produção de celulose a partir da fibra do caroço de açaí. A fibra é aquele pelinho que encobre o caroço depois que a polpa é extraída. Pelo menos 8 equipamentos instalados no laboratório possibilitam a linha de produção de celulose até a formação do papel. O laboratório foi inaugurado na UFRA em junho de 2024, a partir de recursos da Fundação de Amparo a Estudos e Pesquisa, a FAPESPA. Ele é coordenado pela professora e pesquisadora Lina Bufalino. O projeto tem como objetivo destacar o potencial da fibra do caroço do açaí na produção de embalagens que podem ser utilizadas na indústria de cosméticos, farmacêutica e alimentícia. Esse trabalho ele vem com um sentido de sustentabilidade dupla, que é se você dá uma utilização para o resíduo do açaí, a ideia é que se ele valha, né, se ele seja valoroso, ele deixe de ser um problema. As pessoas queiram coletar, cuidar desse resíduo e converter ele em produtos de alto valor. E ele também tem o aspecto sustentável em função do produto, porque a gente não está, pelo menos não estava a princípio, pensando aqui em papel para impressão, mas sim papéis para embalagem, que são alternativas sustentáveis às embalagens de plástico normalmente utilizadas. Segundo a coordenadora, os pesquisadores já conseguiram produzir o papel de forma eficiente, mas ainda devem fazer alguns testes para saber como tornar o produto mais resistente e com uma aparência melhor. Esse procedimento que a gente fez foi a determinação do número capa da polpa celulósica. Depois que a gente faz todo o processo de polpação, que ele é para retirada da lignina e outros componentes e deixar só a celulose, né, que é o produto que a gente quer, a gente traz a polpa para cá para realmente ver quanto de lignina residual ficou nela. E é esse número capa que vai dar esse resultado para a gente. Pensando em indústria celulósica, ele é um resultado importante porque ele vai dar para a gente também o quanto é que a gente vai precisar usar depois de reagentes para poder branquear a polpa. Bem na hora do almoço. A gente está aqui no grande restaurante
destas novilhas que têm aí 24 meses, estão próximas a serem inseminadas e é o momento que elas estão recebendo bastante nutrição. Aquela fórmula que vocês viram lá, aquela formulação do Weisler, e acrescentado o bagaço de cana. E aí vira essa dieta. Dieta que proporciona ao animal tudo que ele precisa para desenvolver um bezerrinho ou uma bezerrinha boa, não é isso, Weisler? Isso. A gente tem que dimensionar as fórmulas aqui para que essa novilha ela entre na estação de monta, que delas vai começar agora em novembro, com o melhor score de condição corporal, com a maior produção de oócitos e viabilidade do ósseo. Então nós vamos ter aí o período de águas com o bezerro sendo formado. Então 95% do crescimento do feto acontece no segundo terço de gestação. Então a gente precisa estar proporcionando que essa fase passe com abundância de forragem e nutrição adequada. Essa data acima da pata esquerda ou direita dos animais, depende de qual que você está vendo, 22/12, significa que nasceram em dezembro do ano de 2022 e já estão todos prontos para o abate, com 21 arrobas e com menos de 2 anos. Esse investimento aqui em nutrição é muito importante, a gente sempre trabalhou. E aqui tem um exemplo aqui dos animais, aqui o nosso descarte aqui dos tourinhos, que estão sendo abatidos em média com 21 arrobas, completando 2 anos. Vem outra boiada para o mesmo objetivo. O ganho diário de peso é de 1.600 gramas por dia. A meta é chegar a 1.800, quase 2. No sistema tradicional, em 3 anos o animal pesa 18 arrobas. O investimento nutricional feito corretamente, adequadamente, com cálculos, o que a gente quer ganhar, com fornecimento correto, com equipe treinada, com certeza traz um lucro aí satisfatório para a propriedade. Assim termina aqui uma manhã de aprendizagem. Conhecimento. A mensagem parece óbvia, mas teve que ser dita, com nossos convidados galopantes. Quem come bem, dá bons frutos. Agora vamos rapidinho para um intervalo comercial. E na volta, vamos saber como as ferrovias impactam o transporte de produtos do agronegócio. Me faz um favor, é o tempo que você toma uma água. Tá quente demais aqui também, vou fazer a mesma coisa. Não sai daí, nosso Agro Record. Volta já. Já estamos de volta com o nosso Agro Record. Queremos a sua participação a partir de agora. A nossa produção precisa falar contigo. Diga aonde você está nos assistindo. 98829-0125. Agora vamos falar dentro do nosso Agro Record sobre doces de leite. Vamos até Araxá. É o que você vai assistir a partir de agora. As delícias da nossa terra, a produção do campo constroem história, carregam tradição e impulsionam o desenvolvimento. Quando se fala em maravilhas regionais, a culinária ganha destaque. E a sobremesa é a estrela da vez. Para adoçar um pouco a nossa rotina, vamos até a terra de Dona Beija, no Triângulo Mineiro, famosa por suas águas termais, pelo grande hotel, pela cultura fascinante e pela natureza. Uma cidade realmente encantadora, reconhecida também pela sua produção de doces artesanais caseiros, que nos fazem viajar no tempo através de memórias degustativas despertadas pelo paladar. Esta tradição da produção de doces caseiros aqui na cidade de Araxá começou ainda na época em que os colonizadores portugueses estavam sobre terras mineiras. A Márcia, uma araxaense de corpo e alma, ajuda a guardar essa característica tão saborosa da cidade onde primeiro se avista o sol. A empresária está à frente de uma fábrica de doces artesanais há 25 anos. E os segredos das receitas é de família. Então, Vó Lourdes é minha sogra
E começou porque ela me ensinou a fazer os doces cristalizados e eu fui gostando, né, da profissão e aumentei. Aí eu comecei a fazer as compotas, as balas, né? Hoje eu tenho um mix bem grande de variedades de doces aqui na fábrica. A única máquina utilizada na produção dos doces é uma batedeira. Na força dos braços, com habilidade nas mãos, em panelas e tachos, são produzidos uma grande variedade de doces artesanais. A gente tem assim vários compotas, né? E compotas de doce de leite, né? E leite com as misturas, né? Ambrosia, a famosa ambrosia, que é meu carro-chefe, e tem os doces em calda, né? Frutas. E os cristalizados, as balas tradicionais de Araxá, né? Que só encontra aqui em Araxá, tronquinho, pé de moleque, doce de leite pedacinho, goiabada cascão. Eu percebi que havia muitas pessoas fazendo doces em casa, no quintal, né? Assim, famoso, né? Doce no quintal de casa, né? Tinha as doceiras. E então, mas eu acho que não foram repassando para os filhos. Os filhos da Márcia, netos da dona Lourdes, também se envolveram neste negócio familiar. Eles escolheram seus cursos na faculdade pensando em como poderiam contribuir com a fábrica. A minha história está ligada à alimentação, né? Meus pais trabalham com alimento desde que eu nasci, tem a fábrica de doces, né? E na hora de escolher minha profissão não foi diferente, acabei caindo em engenharia de alimentos, que eu nem sabia que existia antes de eu fazer faculdade. E hoje, tá atuando nessa profissão dentro de uma coisa que eu gosto de fazer e também uma coisa que é uma tradição de família e uma tradição da minha cidade, é muito legal, muito importante ver como que os processos evoluíram desde quando a gente começou até agora, a gente poder estar modernizando, a gente poder estar abraçando novas tecnologias, mas sem perder a tradição também. Eu estudei administração de empresas justamente para trabalhar com isso, né, para não deixar com que a fábrica perdesse, né, aí a sucessão, digamos assim. E aí depois que eu estudei, eu já vim trabalhar com eles, né, a gente trabalha e vai fazer 10 anos que eu formei, então já tem 10 anos que eu estou aqui. A nossa fábrica esse ano ela comemora 25 anos, né, nós estamos aí desde 1999. E desde 1999 que eu ajudo aqui na fábrica. Então eu era criança, eu já ajudava nos processos, já acompanhava tudo de perto, né? E aí, quando eu decidi fazer faculdade, eu quis fazer voltado para isso mesmo, para poder ajudar na parte administrativa também. Hoje, a Fernanda e o Lucas trabalham na fábrica sempre de olho nos serviços prestados, conservando os sabores de sempre. E segundo, padrão de qualidade, garantir que o mesmo doce que era feito 20 anos atrás, a gente está conseguindo entregar com o mesmo padrão de qualidade até hoje, sem alterar ingredientes, sem adicionar novas coisas e manter realmente a tradição do nosso produto, é um dos nossos ideais. Os colaboradores também abraçaram a ideia de conservar essa riqueza araxaense. A Mônica, de apenas 27 anos, gosta bastante de ser reconhecida como doceira. É uma área que eu gosto, né? Então, assim, é minha paixão, os doces. Eu gosto demais. Muito gratificante trabalhar aqui. Tudo que eu aprendi foi com a Márcia. Não sabia, não fazia nem ideia como fazer um doce. Aprendi tudo aqui. O segredo deste doce sabor de Araxá está na história de vida dessas pessoas que trabalham para manter viva uma tradição. Ah, fala sério. Quem não gosta de um bom doce de leite, né? Agora preste atenção. Você sabia que as ferrovias brasileiras podem impactar no transporte dos produtos do agronegócio? Pois é, tem sofrimento aí. Essa reportagem é com o Lidiane Tavares. E o Agro Record te mostra a partir de agora. Os primeiros passos na construção de ferrovias no Brasil foram dados no século XIX, durante o período imperial. Em 1854, foi inaugurada a primeira linha férrea do país, entre a cidade do Rio de Janeiro e Petrópolis, marcando o início de uma era de expansão. Segundo o Brasil Escola,
No Brasil, as linhas férreas também tiveram essa característica, principalmente por conta do ciclo do café, principal produto de exportação do país durante a segunda metade do século XIX e início do século XX. A primeira ferrovia brasileira foi inaugurada em 1854, entre o Porto de Mauá e a cidade de Frangoso, no Rio de Janeiro, sendo elaborada pelo empresário e banqueiro Irineu Evangelista de Souza, muito conhecido pelo título de Barão de Mauá. Atualmente, temos a Ferrogrão, que conecta Mato Grosso, principal produtor de soja e milho, a Itaituba, no Pará. Porém, essa se encontra bloqueada pelo Supremo Tribunal Federal. Os transportes ferroviários são recomendados para cargas pesadas e de grande quantidade, como é o caso de produtos agrícolas, minérios e produtos siderúrgicos. O Brasil tem aproximadamente 30 mil quilômetros de ferrovias, com uma densidade de 3,1 metros por quilômetros quadrados. Portanto, 10 mil quilômetros dessas ferrovias estão ociosas e subutilizadas. As ferrovias transportam cargas que, em maiorias, são matérias-primas para aparatos básicos de sobrevivência humana. Por isso, elas têm forte atuação, tanto na economia nacional quanto na mundial, consequentemente tornando o mercado brasileiro mais rival. E para o benefício do meio ambiente, as ferrovias têm poucos gastos de energia e poluem menos o nosso ecossistema. A assessora técnica da CNA, Elisângela Pereira, fala da importância das ferrovias para o agronegócio. O agro ele tem crescido cada vez mais. A gente faz sempre um levantamento e de 2009 para cá, a produção de soja e milho tem crescido mais de 10 milhões de toneladas por ano, o que equivale aí ao que é necessário para se viabilizar uma infraestrutura ferroviária. E, no entanto, a nossa malha, então, urge essa necessidade de investimento para ampliar a malha ferroviária. Só para você ter uma ideia, de tudo que é movimentado em ferrovia, somente 18,5% é destinado ao agronegócio. Então, tem um potencial de aumentar essa movimentação, mas o crescimento da produção ele é tão gigantesco, todos os anos, safra recorde, que o investimento em infraestrutura ferroviária não consegue andar nesse mesmo ritmo. Então, a gente tem aí um prejuízo nesse sentido. Cada vez mais se encolhe o uso de ferrovias para a movimentação de cargas como as commodities, como a soja e o milho. O modal ferroviário é utilizado em todos os continentes, mas tem perdido espaço pouco a pouco. No entanto, pode ser uma ótima opção para minimizar custos quanto comparados a outros modais de transporte. A ferrovia ela tem uma característica bastante interessante quando a gente compara com os outros modos de transporte, principalmente com o modo rodoviário, porque ela tem uma capacidade de transportar muito maior do que um caminhão. Um caminhão, em média, transporta 40 toneladas, enquanto uma composição ferroviária como essa do projeto da Ferrogrão, ela pode transportar 16 mil toneladas. Isso equivale a 400 caminhões. Então, ela faz isso numa viagem só. De tal forma que isso resulta na redução de custo de transporte de 30% a 40%, a depender do trecho. Eu estou citando aqui o projeto da Ferrogrão. Então, a relevância é nesse sentido de redução de custo. Reduzindo esse custo, você consegue promover a competitividade no setor. Uma vez que hoje a gente utiliza o transporte rodoviário, na sua grande maioria, quando a gente pega a matriz de transporte do Brasil, mais de 60% de tudo que é movimentado é por veículo, por caminhão, percorrendo aí até 2.000 quilômetros. Então, isso aumenta o custo expressivamente. Em 2023, o governador do estado do Pará, Helder Barbalho, esteve em Pequim, capital da China, e assinou um memorando, documento que pode levar à construção de um importante modal ferroviário no Pará.
Segundo o Senado, a Comissão de Serviços de Infraestrutura debateram investimentos urgentes em ferrovias para que elas se tornem a principal matriz de transporte de cargas no país. Lamentável. Se fala tanto na força do agro no Brasil, mas não consegue desbloquear uma ferrovia para escoar produtos do agronegócio. Lamentável. Eu quero agradecer o senhor, a senhora, por essa grande audiência do nosso Agro Repórter. Eu quero desejar para você um domingo especial, uma semana de muita produtividade para o agronegócio. E no próximo domingo, a partir das 10h30 da manhã, eu te espero aqui na Record. Um domingo maravilhoso, uma semana abençoada. Meta o pé, vai na fé, já deu tudo certo. Não esqueça, hein? No próximo domingo, 10h30 da manhã, eu te espero aqui na Record.